E imagine você ir dormir e acordar cada dia mais jovem e mais magra. Aqui é o Mário e eu sou uma pessoa que leva você ao seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E imagine você ir dormir e acordar cada dia mais jovem e mais magra. O curioso caso de Benjamin Button é o nome do filme. Você já viu esse filme ou ouviu falar? É um filme estrelado pelo Brad Pitt, onde ao passar dos anos ele ia ficando mais jovem ao invés de envelhecer. Imagina chegar aos 40 e depois começar a ficar mais jovem. E o mesmo pode acontecer com você. Não de virar um bebê, como aconteceu no filme, mas acordar cada dia mais jovem e mais magra. Você já observou como a pessoa que emagrece de forma saudável fica com uma aparência mais jovem a cada dia? E você pode observar esse efeito Cinderela no espelho, nas fotos, na balança, nas roupas, que também diminuem de número. E o melhor é que sua energia e vitalidade também aumentam. Você realmente se sente, realmente você fica mais nova. É uma sensação maravilhosa acordar e ver que os números nas roupas e na balança diminuíram. Simples assim. Acordar com peso menor do que foi dormir ontem. E ainda mais jovem. Dá até para ficar animada para levantar, para sair da cama, não é mesmo? Se a cada dia que você levantar descobrir que eliminou mais um peso indesejado, é ou não é para ficar feliz? É para ficar feliz mesmo. Eu ficaria, ou melhor, eu fiquei. Por quê? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Agora tem um detalhe. Sobre isso que eu acabei de te contar, você precisa me prometer uma coisa. Não, melhor, você precisa prometer a você mesmo. Porque se você prometer para mim, pelo fato de eu não estar aí com você, pode ser que você olhe para o lado, aí fala, ih, o Mário não está aqui. Como você sabe que eu não estou ali, você pode acabar cometendo um erro, que pode te atrapalhar muito em conquistar o seu resultado. Que o resultado ali que você tanto deseja, que você tanto merece, que é se tornar mais leve, mais jovem e muito mais feliz que você já é. E para isso você precisa prometer uma coisa para você, que você vai ficar longe dessa neura de se pesar todos os dias. Você consegue? Então tá combinado, certo? Se não, é melhor eu parar por aqui, porque se você se pesar todos os dias, por causa da ansiedade de querer ver resultado, você pode causar o efeito contrário. Aí, ao invés de você acelerar seu metabolismo, você pode deixá-lo mais lento, você pode frear esse processo. Por quê? Se você ficar com essa preocupação, com essa neura toda, não vai conseguir eliminar peso dormindo. Mas vamos por parte, porque senão, como diz o ditado, eu posso colocar aqui o carro na frente dos bois. E ao invés de ajudar, isso pode confundir. Então segura a ansiedade aí e vamos em frente. E sabe por que controlar a ansiedade é importante? Por causa da produção do cortisol. Por causa da produção do RT3. E, assim, tudo mais de confusão que pode acontecer no seu corpo que vai causar a lentidão no seu metabolismo. Mais até do que a produção apenas de hormônios, que é tudo que você quer evitar. Por quê? Eu não sei se você já deve ter as suas preocupações ali habituais, talvez cuidando da casa, da família, do carro, do trabalho. Aí, claro, tem o chefe. Aí tudo isso somado ao momento que você está vivendo é muita coisa para gerenciar. Por isso você não precisa
de mais um estresse na sua vida, de se pesar todos os dias. Olha, eu até costumo falar com os clientes, se pesar não faz perder peso, não ajuda, só atrapalha. Uma vez por semana tá ok. Se isso for algo programado estrategicamente, porque você vai sentir essa diminuição de peso, a sua energia, o espelho, a roupa, vão falar, vão gritar muito mais do que um número na balança. Confia nisso. Aí você pode falar assim, tá, Mari, entendi. Mas algo que você sempre fala é desse tal de cortisol, desse tal de RT3 aí, eu não faço ideia do que são esses nomes. Acho que você está lendo muito livro de química, está lendo muita coisa sobre nutrição, eu sei lá. E para que você não fique com esse tipo de dúvida, vamos a um rápido esclarecimento do que são esses nomes aí. Vamos falar especificamente do cortisol, porque ele é uma substância produzida pelo nosso corpo. Ele, na verdade, é um hormônio que tem como função converter a proteína em carboidrato. E talvez agora você pense assim, mas Mário, eu não sei se eu gostei desse tal de cortisol não. Porque estou aqui eu tentando reduzir o carboidrato, aí vem esse tal de, como é que chama? Cortisol, né? Atrapalhar tudo? Não gostei dele não. É sério isso? E sim, é sério. E por isso é muito importante você aprender a lidar com ele. Porque ele é produzido todos os dias e liberado enquanto estamos acordados. Ué, só quando a gente está acordado? Sim, desde que você, e presta muita atenção nisso, desde que você não vá dormir estressada. E tem alguns cuidados antes de dormir. Por exemplo, para uma pessoa de mais ou menos uns 80 quilos, há estimativas de calorias queimadas em uma noite de descanso de mais ou menos 7 horas, é pouco mais de 400 calorias. Isso equivale a uma corrida de 40 minutos em uma esteira. Imagina, 40 minutos correndo ou 7 horas dormindo. Olha, eu acho que vou dormir mais. Mas enfim, falando sério, por isso o descanso de alta qualidade é um fator importante e ainda esquecido no controle de peso por muitas pessoas, negligenciado. Mas esse é um assunto para até um outro momento. Mas a gente até pode falar mais para frente, a gente pode tratar desse assunto em específico. Já naquelas situações de alegria, de momentos ali que a gente fala assim, nossa, tá tudo dando certo para mim. O que a gente tem que começar a perceber? Se, por exemplo, vamos pensar aqui como que a saúde funciona em si. Imagina num momento que você nota que você está desenvolvendo inflamações, alergias. Aí o que o médico vai receitar? Cortisona. A cortisona é parecida com o cortisol, no sentido do que ele promove, porém é sintética. Sua principal função é inibir a ação das substâncias de atacar ali o sistema imunológico. Assim, quando você está com uma inflamação e suas células de defesa iriam começar a trabalhar, o cortisona põe todo mundo ali numa colônia de férias. Ó, sai todo mundo de férias aí. Ninguém vai trabalhar não. Na hora que vai acontecer uma defesa, ele fala, não, fica todo mundo quietinho aí. Mas, Mário, isso é muito ruim. Verdade. Por isso, eu particularmente só uso remédio ali em último caso. Não tem mais o que fazer? E por falar nisso, ó, lá se vão anos que eu não tomo remédio. Muito tempo, mas muito tempo mesmo. E por quê? Porque o detalhe é que sempre tem efeito colateral. Mas, de novo, isso é conversa para outra hora, outro momento. Na simples condição de estar respirando, seu cérebro pensando, coração batendo, você já está queimando caloria. E você vai lembrar que queimar caloria é um passo importante para reduzir peso. Porém, falta uma outra parte aqui dessa equação, que é a ingestão de alimentos, nutrientes, calorias. Por isso, se você quiser esse processo trabalhando do seu lado, você precisa cuidar para que o seu estado emocional antes de dormir seja adequado para essa queima acontecer. Se você for dormir estressada, nervosa, ou com condições ali do seu ambiente desfavoráveis, mesmo que você não perceba, você está indo no sentido contrário, na direção errada de eliminar peso.
na direção contrária de destravar o seu metabolismo. E agora eu quero te contar o que pode ser uma grande surpresa para você. Mas olha lá, isso não pode ser usado para você sair da linha, tá combinado? Acredito que vai até te surpreender saber que não existe apenas um tipo de gordura, não. E que certos tipos de gorduras realmente funcionam para queimar energia, para ali metabolizar, queimar a caloria, em vez de armazená-la. E agora é aquele momento que geralmente eu estou ali fazendo palestra, aí todo mundo fica com aquela expressão, aquela cara de oh. Por quê? Porque essa é uma ótima notícia e talvez algo novo para você. A gordura tem cor. E ela pode ter 3 cores diferentes. A marrom, lembra disso, marrom, bege e branca. A gordura marrom, assim como a gordura bege, elas parecem ter benefícios importantes no nosso metabolismo, ao contrário da gordura branca. Essa é a ruim. A marrom e a bege são chamadas de gorduras redutoras, queimam calorias, ajudam a manter a insulina funcionando corretamente, ajudam a regular o açúcar no sangue e protegem contra a obesidade. Se você tinha medo de gordura, agora você vai entender que gordura não é tudo igual. Estudos em ratos mostram que animais com maiores quantidades de gorduras marrom são mais magros e têm melhor saúde metabólica. Saúde metabólica entenda como metabolismo destravado, acelerado, combinado? E como eu sei que você presta atenção nos nossos conteúdos, vai lembrar que há poucos dias eu falei sobre estudos com ratos que nem sempre devem ser considerados para comparar com os humanos. Tá lembrada? Mas nesse caso específico, e se tratando de gordura marrom, bege e branca, os estudos foram realizados também com humanos. Pesquisas envolvendo humanos, nesse caso, mostraram que a gordura marrom está diretamente ligado à massa corporal inferior, abaixo do abdômen. Por outro lado, a falta de gordura marrom em ratos está associado a maior resistência à insulina, a maior açúcar no sangue e diabetes. Cientistas descobriram recentemente que essa gordura bege ativa uma proteína que queima calorias e gera calor no corpo e pode ter benefícios significativos no combate à obesidade e distúrbios metabólicos. O que essa gordura metabolicamente benéfica tem em relação com o sono? Como é que ela pode beneficiar o sono? O sono pode contribuir para o aumento dessa gordura boa, de algumas maneiras, da marrom, da bege. A pesquisa mostrou que o hormônio do sono, chamado melatonina, contribui para o aumento da gordura marrom e a gordura bege. Por essa razão que conseguir sono de alta qualidade regularmente, seguir ali um ciclo consistente de sono-vigília e proteger os horários regulares para dormir e acordar, mantendo o seu sono livre de interrupções, são maneiras de estimular a produção natural de melatonina pelo corpo, o que pode ajudar seu corpo a produzir mais dessas gorduras que promovem a perda de peso, tanto a gordura marrom quanto a bege. E elas são sensíveis à temperatura e podem ser estimuladas pela exposição natural ali a baixas temperaturas, durante a noite principalmente. Pesquisas mostram que dormir durante a noite em ambientes frios aumenta a gordura marrom e bege. Olha que interessante. Fazendo com que um corpo transforme a gordura branca em gorduras que queimam energia. Sobre isso da temperatura, você já deve ter ouvido falar do tal do banho frio. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, banho frio faz bem. As pessoas, ao invés de tomar banho pelando, que inclusive eu adoro, pelo menos um dos banhos ali do dia é tomado frio. E há quem tome banho gelado, com água e pedrinhas de gelo caindo ali junto.
E aqui, de novo, vale o bom senso de equilíbrio. Eu experimento um outro banho frio, abrindo ali um pouco mais o chuveiro, porque eu estou ali tentando treinar o meu cérebro para aumentar tanto a quantidade, assim como a temperatura, nesse caso diminuir a temperatura da água, né? Ambos os banhos têm os seus benefícios, tanto o banho quente quanto o banho frio. Eu amo banho quente, mas banho em temperaturas mais frias também ajudam. E agora eu vou te falar de mais um estado que pode o nosso corpo estar ou ser levado para ele, que vai ajudar a gente perder mais peso. E, inclusive, se envolve um estudo, né, sobre essa variação de temperatura. E ainda sobre esse tema, um estudo muito interessante pesquisou homens saudáveis com mais ou menos ali 21 anos de idade, que viveram ali, habitaram ali a clínica durante 4 meses no Instituto de Saúde nos Estados Unidos. E assim, e de forma resumida, porque tem muitos detalhes essa pesquisa, eles passaram as noites ali no quarto, tá? No primeiro mês, com uma temperatura de 24 graus. Olha só, 24 graus. Aí no segundo mês, eles baixaram para 19. 24 foi para 19, baixou a temperatura. No terceiro mês, voltou para 24. Aí no quarto mês, subiu para 27. 24, 19, 24 e 27. Estava numa temperatura fria, baixou, voltou e depois subiu. Essa condição era mantida ali por toda a noite, inclusive, pelo menos 10 horas. E tudo era controlado, desde o tipo até a quantidade da alimentação, assim como a atividade física. Inclusive, eles não saíam da clínica, nenhum deles durante esse período dos 4 meses, ficavam lá, durante esse período do estudo. E no final de cada mês, eles assim passavam por muitas avaliações extensas ali, detalhadas, tanto testes de gasto de energia, biópsia de músculo, assim como de gordura, exames de tomografia computadorizada, mas nessa região superior, pescoço e regiões ali superiores das costas, para medir o volume e a atividade dessa gordura marrom. E após um mês de exposição ao frio moderado, os participantes tiveram um aumento de 42% no volume dessa gordura marrom e um aumento de 10% na atividade metabólica da gordura. Depois essas alterações voltaram à linha de base, ou seja, voltaram ali para o ponto inicial durante os meses seguintes da temperatura neutra ali, sem variação, que era a temperatura normal que eles viviam antes de participarem desse estudo. Aí logo em seguida foram completamente revertidas durante o último mês a exposição do calor, quando elevou lá para 27 graus. Ou seja, piorou, por assim dizer, quando estava exposto de novo ao calor. Ou no mínimo voltou ao que era. Por causa do quê? Desse aumento de pressão, de temperatura. O aumento da gordura marrom após um mês de exposição ao frio foi acompanhado por uma melhora tanto da sensibilidade à insulina após uma refeição, durante a qual os voluntários foram expostos ao frio moderado também, e a exposição prolongada ao frio moderado também resultou em mudanças significativas nos hormônios metabólicos. Não houve mudanças na composição corporal como um todo, ou ingestão de calorias, não era isso que eles estavam medindo. As descobertas sugerem que os humanos podem, ao estarem expostos ali à temperatura baixa, aumentar essa gordura marrom, o que por sua vez pode levar à melhoria no metabolismo. O metabolismo, a quebra da glicose. E essas alterações podem ser amortecidas ou até revertidas após a exposição a temperaturas mais altas, como eles puderem notar. Quando eles puderam aferir quando estava uma temperatura de 24, foi para 19, voltou para 24 e foi para 27. Se a temperatura volta a aumentar, eles notaram, falaram, opa, que interessante. Essa gordura reage realmente à temperatura. O que significa que se a pessoa
for utilizar essa estratégia, em teoria ela deveria se manter boa parte do tempo num clima mais frio. Um ponto importante que eu lembrei quando eu estava estudando sobre isso, ao falar do frio, inclusive, é que muita gente, isso é bem interessante, muitas pessoas acreditam que no frio é mais fácil engordar e que no calor é mais fácil emagrecer, quando na verdade, metabolicamente falando, é o contrário. Elas listam muitos motivos para dizer assim, não, Mário, olha só, por que eu acredito nisso? Por isso, aí listam vários motivos. E eu não vou tentar aqui dizer que elas estão erradas, não. O fato é que o metabolismo precisa compensar o frio e por isso no inverno é o melhor momento para emagrecer, não no verão, como a maioria das pessoas acreditam. E isso ficou claro quando a gente viu sobre esse estudo que foi feito, que a gente falou há pouco. A exposição desse grupo de pessoas a baixa temperatura. Eu, particularmente, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro. E assim, se eu fosse depender, imagina, eu estou lá no Rio de Janeiro, imagina se eu fosse depender só do frio para eu me manter magro. Eu estaria pesando hoje, eu acho que uns 120, 200 quilos. Porque eu não sei se você sabe, mas no Rio de Janeiro, o calor é algo natural. Eu lembro que era perto de 7h30, 8 horas da manhã. Nessa época, eu estava ali morando naquela região, andava muito naquela região da Barra, passava ali perto do Barra Shopping, em frente, muita Avenida das Américas, e ali na Avenida das Américas tem uma coisa interessante, que tem bastante aqueles relógios, sabe, digitais grandes assim, que tem uma propaganda, tem um relógio, mas ele também mostra a temperatura. Eu passava de moto, eu lembro que eu parava ali no sinal, né, semáforo, eu parava de moto ali e o calor parecia que falava bom dia. O calor já estava ali, 8 horas da manhã. Aí você olhava para aquele relógio e ele marcava 30, 33, 35. Aí você dava vontade de falar e, peraí, quem foi que não entendeu que é 8 horas da manhã? Eu ficava imaginando, imagina meio-dia como é que ia estar. Hoje eu moro em São Paulo e é muito diferente o clima aqui. É verdade que o clima, de uma forma geral, no mundo tem mudado. Mas no Rio, basicamente, é calor a maior parte do ano, do tempo. E eu não estou dizendo que essa pesquisa não se aplica, é claro que sim. Mas o fato é que você precisa controlar a sua alimentação, ajudar seu corpo a destravar seu metabolismo para ele acelerar o processo de emagrecimento, para o seu metabolismo estar acelerado. E é mais simples que você imagina. Eu descobri como fazer isso na prática. E já tem alguns anos. E aí eu consegui eliminar 9 centímetros de barriga e eliminar 7 quilos em 30 dias. Hoje, com tudo que eu estudei, que eu aprendi, as minhas clientes conseguem resultados muito melhores que o meu. A verdade é que dormir faz total diferença para o seu metabolismo. Alinhado, óbvio, à alimentação. Óbvio. E pode ser que nem sempre você possa ali ou consiga dormir às 8 horas todos os dias. Religiosamente, não, eu tenho que dormir 8 horas. Ou melhor, né, todas as noites. E isso não quer dizer que você deva desistir de dormir, de descansar. Não. Porque o fator mais importante é a qualidade do seu sono. Muitos elementos, claro, podem contribuir positivamente ou negativamente para isso. O ambiente onde você está dormindo, a temperatura, até a roupa que você veste deve ser levada em consideração. E nessa hora, todo detalhe ajuda ali você a reduzir peso. A melhor combinação das condições é que vão promover, claro, um sono reparador e emagrecedor. E não se preocupa se o período para dormir, eventualmente, não for o ideal. O mais importante é a qualidade do seu sono. E, claro, não está estressada. Eu sei, isso não é a coisa mais simples, eu sei. Mas sendo assim, se o ato de dormir e a qualidade do seu sono que vão ajudar a regular suas funções metabólicas, que vão promover a formação de gordura marrom, você precisa reunir as condições adequadas. Por isso eu quero te contar agora quais são as formas menos produtivas, menos recomendadas, ou seja, o que você deve evitar
porque é o jeito errado para quem tem o objetivo de reduzir peso. Primeiro, vamos lá. Dormir com um quarto iluminado. Eu estou aqui gravando. Aí ter luz, ok. Vou dormir? Para com luz. O mais breu possível, penumbra ali. Porque assim, o seu cérebro ele tem que entender que é de noite. E aí ele precisa se preparar para fazer o que o corpo faz à noite, ou seja, regular as funções metabólicas, repor energia, reconstruir músculo. É a oficina. Entrou na oficina, entrou no momento de reparar. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Aí o corpo vai trabalhando lá. Enquanto eu estou aqui agora com você, o meu corpo está dando atenção a outras coisas. Raciocínio, a fala, a gestos, movimentos, expressão, ver, sentir a temperatura, tudo isso. E aí ele precisa descansar para reconstruir. E só para citar algumas aqui que você pode fazer. Um outro ponto é evitar consultar o celular, o computador, tablet antes de dormir. Esses equipamentos, eles têm uma radiação azulada que cansa a visão e nos deixa mais cansados do que a gente já está. E assim, além disso, eu sei que ler no escurinho ali do quarto e tal, na cama, pode ser aconchegante. Mas é um hábito ruim, que pode prejudicar a qualidade do seu sono. Essa radiação azul que eu falei, ela pode provocar efeitos muito danosos ali para os nossos olhos. Eu mesmo, por trabalhar alguns anos na frente do computador, muito tempo, eu tive um ressecamento nos olhos que me deixou muito preocupado. Eu lembro inclusive de um momento que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Era como se os meus olhos estivessem queimando. Eu lembro de ir para a sala de casa e literalmente ficar deitado horas, eu não lembro, 2, 3, 4 horas de ficar exatamente assim, eu lacrimejando, ardendo pra caramba, por causa de uso intensivo de computador. Eu literalmente, se você perguntar assim, Mário, qual é a sensação? Eu falei, olha, eu queimei meus olhos. A sensação era de queimação. É uma sensação horrível que eu não desejo para ninguém. E infelizmente eu aprendi na prática o significado da palavra equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio para tudo na nossa vida, ou pelo menos para a maior parte das coisas. Por quê? Isso não quer dizer que na sua vida sempre vai estar tudo alinhadinho, tudo equilibrado, não, todas as áreas da minha vida estão ok o tempo todo. Não. Tem horas que você vai precisar dar mais atenção para uma área do que para outra. E tudo bem. Agora imagine você no escurinho do quarto, tranquila, ali deitadinha, só rolando o feed ali do Instagram, isso à noite, suas pupilas dilatadas. Por quê? Porque elas precisam abrir muito mais para poder enxergar as imagens do celular. E ao mesmo tempo, elas ficam mais abertas, mais expostas para receber a radiação azulada. E uma coisa leva a outra. Embora ainda não existam estudos ali conclusivos sobre o efeito dessa radiação azulada, ela deve ficar longe dos seus olhos, isso é fato, principalmente à noite. O fato é que, como eu digo para as minhas filhas, as minhas clientes, é o seguinte, hora de dormir é hora de dormir. Se a gente não tiver controle sobre a nossa vida, pode ter certeza que alguém vai controlar. Os médicos, os remédios. Se não for você quem controla sua vida, você pode ter certeza que vai estar na mão de alguém. Por isso, na hora de dormir, é hora de desligar mesmo. Desligar os aparelhos e fechar os olhos. Porque o corpo não pode desligar. Ele precisa descansar. E você não quer que ele desligue. Porque você quer ele queimando calorias até quando você estiver dormindo, certo? E se você quiser de verdade potencializar a redução de peso durante o sono, você precisa reunir o maior número de condições favoráveis possíveis que vão acelerar seu resultado. E eu vou citar algumas apenas. Você tem que controlar a claridade. Os ruídos, sabe, barulho, muito barulho de fora, fecha a janela, faz o que você puder, esteja num lugar mais tranquilo. Às vezes uma música de fundo,
No YouTube, enfim, na internet, você encontra vídeos, inclusive de 10 horas, com sons ali ambientes, som de natureza, som de água. Se você tem o hábito, meditar. Ou seja, acalmar. À noite é hora de acalmar. Controlar claridade, ruído, temperatura. O tipo do colchão que você está usando pode não estar adequado para você. Inclusive, a esposa de um amigo, é muito interessante isso. Eu não fazia ideia que tem toda uma ciência por trás do colchão. Eu lembro de uma aula que a Sandra, até a esposa desse amigo, ela dominava esse assunto. Ela trabalhou um bom tempo na área. E aí eu fiquei assim, tipo, caramba, é sério que colchão é algo assim? E é impressionante. Então, cada área tem ali tanto especialistas como um porquê. Porque eu ficava me perguntando por que os colchões são diferentes. E eles são diferentes porque é ideal para cada pessoa. Enfim, o colchão pode estar afetando, o travesseiro pode estar afetando a altura do travesseiro. Eu gosto de travesseiro mais baixo, minha esposa mais alta. Olha que coisa. E aí, quando você vai entender, enfim, tem N razões aqui de postura. Tudo isso vai colaborar ou vai atrapalhar para que você tenha um sono reparador. E assim, a ideia é que você tenha praticamente zero de cortisol. E assim o seu sono vai ser o sono mais adequado para emagrecer. Mas vale lembrar que tudo isso de nada vai adiantar se você tiver comido 5 pizzas e bebido 50 litros de refrigerante antes de dormir. Claro que eu estou aqui exagerando nas quantidades, porque eu quero acreditar que ninguém faça uma coisa dessa. Eu nem consigo imaginar que alguém comendo, sei lá, tanta pizza e bebendo tanto refrigerante assim. Nem consigo imaginar. E eu quero te tranquilizar, porque existe um protocolo, algo de ação rápida que você pode aplicar para não sofrer com a falta de energia nos períodos de mudança de hábito. Você está pronta? Eu posso mostrar como fazer isso na prática, porque eu recomendo que você comece hoje mesmo. Mas não é para anotar só, Mário, eu já anotei. Não é para virar. Imagina, a gente não precisa ser a pessoa que do tipo, fui para a escola e tenho meus cadernos cheios. Não, minha mente tem que estar com informação e minha vida com a prática, para eu colher os resultados. Precisa colocar em prática. Então, combinado? Vamos lá? Primeiro, a gente já falou bastante disso, mas é importante. Limita a sua exposição à luz azul. Limita. A luz azul bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. Pesquisas mostram que essa luz azul retarda a produção desse hormônio, muito mais que outros tipos de ondas de luz, alterando ali o ritmo cardíaco, inclusive. Papo complexo, não é mesmo? Mas o importante é que você precisa saber e aplicar. Nesse caso, dormir. Mas não apenas dormir, mas dormir bem, sono de qualidade. E saber por que isso é tão importante. E quando eu digo isso, eu também estou me ouvindo. Porque eu não era um exemplo de pessoa que, nossa, como o Mário dorme. Não era assim. Até pouco tempo atrás. E esse foi um assunto que, ao estudar mais fundo, inclusive, eu agradeço muito ao meu amigo Hamilton, um PhD em Química que me ajudou a entender muito mais sobre esse assunto. Aí sim eu passei a dormir melhor. E assim, aonde mais a gente obtém ali, onde mais a gente sofre essa exposição de luz azul? Quase em todos os lugares atualmente. A luz solar contém luz azul, mas essa luz é encontrada especialmente em telas digitais celular, computador, mas também tem na iluminação da luz LED, as lâmpadas fluorescentes. Eu agora aqui estou exposto a muita luz azul. Tem iluminação aqui, tem iluminação na minha frente, estou exposto. Então eu não posso ficar 24 horas por dia dessa forma. Eu estou me expondo. No mundo de hoje, nós somos expostos a mais luz azul do que nunca, incluindo nos piores momentos para o sono e na produção de hormônio do sono, que é no período durante a noite, antes ali de dormir.
Um estudo de 2017 descobriu que a exposição à luz azul entre 9 e 11 horas da noite, 21 a 23 horas, aquele horário nobre da Netflix. E quem nunca ficou vendo TV nesse horário? Ou navegando pelas redes sociais, no telefone, no computador? Quem nunca fez? Nesse estudo, eles puderam observar que reduziu significativamente a produção de melatonina, encurtando o sono e causando um sono mais agitado, sem qualidade. A exposição excessiva à luz intensa, e especialmente à noite, compromete o sono e a saúde, o que pode potencializar o ganho de peso. Olha que curioso, uma coisa ligada à outra. A diminuição desse hormônio, causado pela luz azul, pode inibir os benefícios da regulação do peso, desse hormônio e do próprio sono. Ou seja, olha que estratégia. Anota isso aí, você vai gostar disso, olha só. Imagina que estratégia maravilhosa que você tem agora. Quando alguém de manhã for lá te acordar, você fala assim para a pessoa: ei, você quer me deixar em paz, por favor? Você não está vendo que eu estou num processo aqui de emagrecer? Me deixa emagrecer e vê se não atrapalha? Mas falando sério, porque dormir vai te ajudar a emagrecer. Se você puder, inclusive, use óculos que são bloqueadores dessa luz azul, porque é uma proteção eficaz, de baixo custo e fácil de usar contra esses perigosos raios da luz azul, que inclusive, inclui o risco aí de ganho de peso. E segundo, defina uma hora de dormir mais cedo. Se você tem um hábito ali, eu durmo meia-noite, tenta ali 11 horas, ajusta para 11. Eu já posso te dizer que finalmente eu já consegui fazer isso. Se você é como eu, que gosta de dormir tarde, talvez não seja fácil para você, e eu entendo. Mas você precisa começar, porque o hábito de dormir mais tarde tem sido associado a vários fatores que promovem o ganho de peso, incluindo mais lanches noturnos e uma preferência mais forte para alimentos com alto teor calórico. Não vai chegar meia-noite e falar: eu estou a fim de comer uma folha de alface americana. Não, é o pacote de biscoito, e se tiver a pizza, se tiver o refrigerante. A pesquisa demonstrou uma relação entre ir para a cama mais tarde e o ganho de peso. E o que está por trás dessa conexão? É provável que vários fatores estejam ali em jogo. Entre eles, ficar acordado até mais tarde nos deixa acordados para comer mais. A sermos tentados pelos alimentos mais calóricos, pense em doces açucarados, em salgadinhos fritos, mas não pensa muito não para não ficar com vontade de comê-los. E tem ainda o autocontrole. E autocontrole é muito bonito, quando fala: não, você tem que ter autocontrole. Tá, entendi. Que muitas vezes é chamado de força de vontade. E de uma forma até bem grotesca. Porque é um processo cognitivo profundamente complicado. Porque envolve percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem, que os cientistas ainda estão trabalhando para entender. O fato é que estamos mais suscetíveis a cair na tentação de comer sorvetes, biscoito, batata frita, isso tudo no período da noite, após inclusive um longo dia de muitas tomadas de decisões, disciplina, de foco. E estudos mostram que para pessoas que não dormem, os desejos de comer junk food, fast food, comidas, se não dá nem para chamar de comida, torna-se ainda mais difícil de resistir. Mas também já se sabe que falar é muito mais fácil que fazer. Dizer que não vai comer, não vou, não quero, é muito mais fácil que resistir a essa vontade de comer. Principalmente se está estressado, com fome. E aí está um benefício que dormir mais cedo pode trazer.
te ajudar a controlar esse turbilhão de emoção. Mais tempo para dormir à noite significa menos tempo disponível para lanchar no horário em que muitos de nós somos mais tentados. Se tem um hábito de dormir às 10 e por qualquer razão hoje fico acordado até às 2 da manhã, eu estou acrescentando 4 horas ao meu dia, que o meu corpo está num outro estado, no mesmo estado ligado aqui, precisando de alimento. Claro que eu vou ter que comer. Aí nessa hora eu vou nas coisas práticas. Eu também passo por isso. Se eu não me cuidar, eu ganho peso, como qualquer outra pessoa. Não é o fato de ter conhecimento que me deixa livre das consequências causadas pelos maus hábitos alimentares. Não. Saiba que eu sou como você. Se eu não me cuido, o corpo muda, eu engordo e me sinto cansado. Com tantos motivos para perder o sono à noite, 1 hora mais cedo que você conseguir dormir, com certeza fará toda diferença no seu descanso e, claro, no seu metabolismo e, óbvio, no seu emagrecimento. Uma única noite de sono perdida ou insuficiente, que a gente chama de noite mal dormida, pode fazer os hormônios da fome dispararem, aumentando o apetite. A falta de sono também nos torna mais propensos ao estresse. E para muitos de nós, a alimentação emocional, que é comer por vontade, não por necessidade. Essa vontade é algo de impulso. É quando você come ali buscando uma compensação através na comida, uma espécie de alívio imediato. Então ir para a cama mais cedo não é fácil para a maioria das pessoas. Além de agendas lotadas e muitas responsabilidades, que são empurradas para a noite, muitas vezes. Algumas pessoas criaram o hábito de ficar acordado até tarde. Seja como leões, ou seja também como os ursos. Os leões, eles acordam mais cedo. Já os ursos querem dormir. Sendo como leão, ou sendo como urso, que adoram dormir, 1 hora mais cedo, só para poderem dormir um pouco mais, é o que eles querem, é o que eles amam. Ou você é mais como os golfinhos inquietos, os lobos, que dormem tarde e acordam tarde. Se você é um desses tipos de noturnos, mais noturno, como o golfinho, lobo ou até como as corujas, não desista. Mesmo uma pequena mudança, aos poucos, que seja apenas 1 hora mais cedo que você vá dormir, pode ajudar a manter a sua cintura sob controle. E eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado você a estar um passo mais perto de conquistar o seu 10 em 8. Eu sou o Mário Guimarães e até a próxima. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama.